É isso aí, vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado, crianças. Senhor, obrigado por estarmos aqui essa noite em Sua presença, por podermos já entrar nesse lugar e saber que de fato ninguém consegue explicar Deus, ninguém consegue dizer quem Ele é em toda a sua grandeza, em todo o seu poder, mas podemos sentir quem é esse Deus, podemos experimentá-lo em nosso meio, nesse lugar, e podemos, ó Deus, sentir o seu toque, o seu sopro de vida, impulsionando-nos essa noite aqui nesse lugar para te adorar, para entrarmos em Sua presença com ação de graças. Por isso, Pai, permita que o Seu povo ofereça uma adoração que seja ao Teu nome gloriosa, uma adoração que seja ao Teu nome poderosa e que seja digna diante de um Deus tão poderoso e maravilhoso como é o Senhor. Receba, Pai, a nossa celebração dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar com alegria ao Senhor, porque só a alegria dEle que é a nossa força, só a alegria dEle que nos sustenta e só a alegria dEle que nos satisfaz. Traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua
tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Só a igreja pode declarar. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença Só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Eu queria que antes de você se assentar, você dissesse para pelo menos 5 pessoas perto de você: é hoje que Deus vai falar contigo. Cumprimente essa pessoa que está perto de você e diga isso: é hoje que Deus vai falar contigo. Você que nos assiste pela internet, eu tenho certeza que Deus também irá falar contigo e irá ministrar também ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pela internet. Sejam bem-vindos aqui essa noite, no nosso tempo de celebração. Povo um pouquinho mais agasalhado essa noite, um pouquinho mais aconchegado, em virtude da nossa mudança climática. Mas que bom que você saiu da sua casa e veio aqui a esse lugar para ouvir a palavra de Deus. E você hoje que vem pela primeira vez, eu gostaria de dar uma saudação especial. Que você sinta à vontade e retorne mais vezes para participar daqui da nossa comunidade. Toda terça nós temos um tempo de oração, então se você quiser hoje receber oração em algum momento do nosso culto, é só você vir aqui à frente com os demais irmãos que também estão em campanha. E se quiser começar uma campanha de oração, aqui nós temos alguns cartões, onde você pode levar para sua casa e acompanhar toda semana de oração aqui conosco na nossa Terça da Esperança. Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Em primeiro lugar, queria lembrar que nós temos materiais na nossa livraria, passa ali para adquirir o seu, e o retiro de meninos está chegando, já é a semana que vem, fora essa que vem a próxima. Então se você menino ainda não fez a sua inscrição, menor de 17 anos, está esgotando o seu prazo, tá bom? As meninas ainda têm um fôlego até o final do mês, e o dos jovens tem um espaço maior, mas também as vagas são limitadas. Então se você jovem quer participar do nosso retiro, você sabe como é que a nossa igreja enfatiza nesse primeiro semestre retiro de homens, mulheres, adolescentes,
jovens, e queremos que você esteja participando conosco. Aliás, os nossos adolescentes nesse domingo estarão promovendo uma cantina aqui na nossa igreja, tá bom? Então, se você quiser participar no domingo, nosso culto da noite termina às 21 horas, 21h05. Então, se você quiser vir participar da cantina conosco, é só você vir esse horário ou vir ao culto da noite e ficar para participar conosco da cantina promovida pelos adolescentes para levantar recursos para o próprio retiro que eles farão, tá bom? Outro aviso importante, semana que vem nós começamos uma nova série de mensagens e nós teremos aqui conosco o pastor Sérgio. Ele é pastor da IPI de Cambé e estará ministrando a palavra. Eu convido você a vir aqui para conhecer o pastor Sérgio. Será um tempo precioso, maravilhoso. Eu tenho certeza que a palavra que ele trará é poderosa ao seu coração, será poderosa a sua vida também, tá? O tema da série de mensagens é protetor solar. Pegando o livro de Eclesiastes, que a Bíblia fala no seguinte: nada vi de novo debaixo do sol, tudo é vaidade debaixo do sol. Como se proteger nessa vida debaixo do sol? Como lidar com as lutas dessa vida debaixo do sol? Qual é o protetor solar que eu preciso usar para que eu possa reagir com sabedoria aos problemas dessa vida? Então, a partir de terça-feira que vem, prepare o seu inverno, você vai usar protetor solar, em pleno inverno. Venha participar conosco, convide alguém que precisa de sabedoria para lidar com a vida debaixo do sol. E também, vai começar em julho, um estudo bíblico sobre panorama do Novo Testamento. Nós conheceremos de Mateus até Apocalipse, passando por todos os livros, o contexto histórico. Se você se interessa em conhecer da Bíblia, nós teremos um curso que durará aproximadamente de 10 a 12 semanas, dependendo do conteúdo que será administrado, tá bom? Serão 12 quintas-feiras no máximo, onde você aprenderá sobre todo o Novo Testamento. Aula que tem material de apoio e também tem certificação no final, que nós faremos uma formatura com você. Começa agora as inscrições para você poder participar e para que a gente possa adquirir o material de apoio. Então não tem muito tempo. Comece já hoje na nossa secretaria, dando o seu nome, para que a gente possa já fazer a sua inscrição para o panorama do Novo Testamento, tá bom? E nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, mas não sem antes lembrar uma coisa. Hoje nós teremos, após o culto, uma reunião com os casais do casamento coletivo. Então, atenção, você que deu o nome para participar do casamento coletivo, fique ao final aqui à frente comigo. Acabou o culto, não vai para fora. Vem aqui, por favor, que nós começaremos a nossa reunião para marcar o nosso casamento coletivo, tá bom? E hoje também nós vamos agora orar pela nossa cidade. Quinta-feira é aniversário de Sertanópolis. Ela estará fazendo 85 anos, se eu não me engano. É isso? E nós vamos fazer como igreja em setembro 86. Olha que coisa linda. Sertanópolis 85, nós 86. Nós somos a filha mais velha aqui, então a gente manda nesse lugar também, né? Tô brincando. Nós, como igreja, estamos aqui desde 1925, mas 1933 nós nos organizamos como igreja. A cidade foi fundada em 34. Então, olha que legal, nós vamos abençoar a nossa cidade, porque nós estamos aqui, inclusive, antes dela. Vamos colocar em pé, vamos orar pela nossa cidade, e depois você virá aqui à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta, colocará no altar do Senhor. Eu quero convidar o Tanner que vem aqui orar pela cidade de Sertanópolis, e também pelos dízimos e ofertas. E você que é visitante hoje, esse envelope branco à frente da sua cadeira é caso você queira contribuir. E você que já participa da nossa Terça da Esperança já sabe como funciona. As urnas estão aqui à frente. Enquanto nós cantamos, você pode vir devolver o seu dízimo e a sua oferta. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa cidade. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse ano, ó Pai, que elas têm feito aniversário, Pai. Muito obrigado por ter nos colocado aqui nessa terra, Pai. Uma terra que é considerada uma das terras mais férteis do mundo, Pai. Queremos que aqui também é a terra fértil do Seu Evangelho, Pai. Levante adoradores, levante discípulos do Senhor nessa cidade, ó Pai. Que nós, como igreja, ó Pai, possamos semear, ó Pai. Estamos profetizando sobre essa cidade, que muitos se levantarão aqui, Pai. Muitos se levantarão a favor do Seu reino. Abençoe essa cidade, traga prosperidade, Pai, prosperidade, abra as portas de emprego, ó Pai, traga, Pai, portas abertas nesse comércio, ó Pai, que esse comércio volte a ser movimentado, ó Pai, assim como era, Pai. Cremos que o Senhor trará algo novo, Pai, algo novo para essa cidade, que tem a terra tão fértil,
Pai, que nós nunca paramos de semear, mas continuemos semeando e colhendo ano após ano o fruto do trabalho do seu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, Pai, também te peço, pela mão de cada um que vai trazer, esteja trazendo alegria ao coração de cada um que vai retribuir aquilo que é do Senhor, Pai. Estaremos devolvendo aquilo que não é nosso, mas aquilo que o Senhor nos deu como presente, e nós iremos agora devolver com alegria. Abençoe, Pai, a mão de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Enquanto devolvemos nossos dízimos e ofertas, você pode vir aqui à frente fazer isso com muita alegria. Enquanto cantamos, pode vir à frente e devolver dízimo e oferta. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, não, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Você pode aplaudir mais forte, porque nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas. Crianças de 3 até 11 anos, por favor, venham aqui à frente. Crianças de 3 até 11 anos, venham aqui à frente. Nós queremos abençoar vocês. Nossas facilitadoras já estão aqui posicionadas. Isso. Aqui estão as tabelinhas das crianças de 3 até 11 anos. E você que tem o seu filho pequeno e não fica confortável para ir sozinho, vá com ele.
depois que ele se ambientalizar, você volta para celebrar conosco aqui nesse lugar. Certo, crianças de 3 até 11 anos, podem ir. Deus abençoe vocês. Podem ir agora. Eu quero convidar você que está na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, que por favor venha aqui à frente, nós queremos orar com você. 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, nós queremos abençoar a sua vida junto com o Ministério de Intercessão. Você pode vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção e no seu lugar continue adorando a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida, esse rio que emana de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você que acha e se sente, crê que é um milagre, levante sua mão assim. Senhor, eu profetizo que essa noite todos nós, além de sermos um milagre por estarmos aqui, receberemos o milagre também por estarmos aqui, porque na Tua presença há plenitude de vida, na Tua presença nós vemos os caminhos da vida. Por isso, Deus, entra com a providência. Aqui estamos nós querendo o Seu milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração, por esse tempo. Hoje nós vamos falar pela última vez sobre o nosso amigo, companheiro, que caminhou conosco aí quase 3 meses,
o rei Davi. Eu confesso para vocês que, por mim, assim, um desejo era continuar estudando os Salmos de Davi. Nós não chegamos nem a 30% do que ele escreveu na Bíblia, depois de 3 meses estudando na terça-feira os Salmos que esse homem compôs. Mas nós precisamos também avançar para outros entendimentos a respeito da palavra do Senhor. Por isso eu convido você a vir terça-feira que vem, que agora nós falamos sobre sabedoria, sobre como lidar com conflitos, problemas, dúvidas, como lidar com o tédio da vida, a rotina, como lidar com a escassez, a privação, como lidar com tantas coisas que estão debaixo do sol. Então, hoje eu quero falar com você sobre esse Davi, que você já conhece muito bem. Além de monarca, compositor e músico, ficou bem claro para todos nós, durante todos esses dias, que sobretudo, Davi foi homem. E é isso que mais nos encanta na Bíblia Sagrada. Se você pegar todos os livros religiosos do mundo, você não encontrará nada parecido na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada não esconde, a Bíblia Sagrada não omite os deslizes e os tropeços dos homens. Se você olhar, por exemplo, você encontrará um Abraão que mente, você encontrará um Isaac que mente, você encontrará um Jacó que trai, você encontrará um Moisés que peca, encontrará um Davi que adultera, encontrará um Pedro que nega, um Judas que trai, você encontrará um Paulo que se enfraquece. Ou seja, nenhum livro religioso do mundo faz isso, de expor a humanidade das pessoas, colocando-as diante da grandeza e do poder de Deus, aceitando-as e trabalhando na sua humanidade. Deus não quer tirar a sua humanidade e transformar você num ser divino, mas quer interferir na sua humanidade ao ponto de que você se sinta parte da criação e cuidado por Ele. Alguém já disse que só com o cristianismo nós podemos voltar a ser o que fomos criados para ser, humanos. Não mais que isso, nem menos que isso. Esse mundo, com os valores, com as práticas, com a imoralidade, com a indecência, coloca o ser humano na subhumanidade, torna o ser humano em um sub-humano, através da estrutura de opressão pelo capital, através da estrutura de opressão pela sociedade, os funks, a falta de dignidade da mulher nas músicas compostas nos sertanejos, a falta de decência moral nos nossos comportamentos políticos, tudo isso mostra um mundo sub-humano. E Jesus não veio para trazer um super-homem, Jesus não veio estampar na nossa camiseta os poderes especiais de um Capitão América ou de um super-homem que está acima do bem e do mal. Jesus veio para mostrar o nosso caminho de volta para sermos humanos. A verdade é que o ser humano está pulando de 2 extremos, de sub-humano para alguém desconhecido, ou alguém desconhecido do que é o homem e a mulher, para um super-homem, que também não é o que Deus gostaria que você fosse. Deus veio nos colocar na nossa condição, somos homens, mulheres, somos seres humanos. E portanto Davi, na sua mais alta condição de rei, monarca, compositor, ele nunca deixou de ser homem. E por isso eu posso falar dele com muita facilidade, porque os dramas de Davi são os meus dramas. As vitórias de Davi também podem ser as minhas vitórias. Os fracassos de Davi são os meus fracassos também, mas as suas vitórias também podem ser as minhas. Então eu posso me aprofundar, sabendo que cada composição desse homem surgiu enquanto ele sofria as mais intensas batalhas. E hoje eu quero falar com você sobre a batalha do abandono. A batalha do abandono. Como lidar quando nos sentimos totalmente desamparados, abandonados e desprezados por pessoas, situações e até mesmo o sentimento de abandono por Deus. O Salmo 41 é o salmo que nós estudaremos essa noite, que diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois eu pequei contra ti. Agora eu quero parar aqui. Olha o que Davi diz: eu pequei contra ti. E você sabe qual foi o pecado de Davi? Davi, no mais alto grau da sua monarquia, na época de sair os reis à batalha para proteger o seu território, Davi não foi com seu exército. Davi resolveu ficar no seu palácio. E enquanto ele passeava no palácio sozinho e solitário, ele começou a verificar a grandeza do seu território e do seu reino.
E lá embaixo, num tanque, havia uma mulher formosíssima, tomando banho num tanque onde lá estava. Ele olhando para aquela mulher, os seus olhos, seus sentidos carnais foram aguçados. E sem perguntar de quem era aquela mulher, ou quem era aquela mulher, ele simplesmente mandou trazê-la. Possuiu aquela mulher, só que aquela mulher tinha marido. O nome dela, Batseba, o nome do seu esposo, Urias. Então Davi, depois de ter feito tudo que gostaria com aquela mulher, a mulher acabou engravidando. E diante dessa situação, não consegue ocultar o seu adultério, ele tem uma ideia brilhante. A melhor forma que a gente pode fazer é matar o seu marido. Então ele pega Urias e coloca na frente do exército. Mas não deu a primeira batalha, Urias já morreu. Ou seja, Batseba virou viúva e ele poderia possuir Batseba. Tudo ia bem no reinado de Davi. Batseba já estava no 9º mês, 8º mês de gestação, quando de repente vem um profeta e aponta o dedo para Davi e fala: Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas no seu curral. Chegou um visitante na sua casa e ele queria oferecer um churrasquinho de cordeiro. Então, ele olhando para as suas ovelhas, não as quis, e foi na casa de uma pessoa que só tinha uma ovelha. Roubou essa ovelha, tomou a força e trouxe, sacrificando e fazendo um churrasquinho para o visitante. Davi se indignou com aquela situação, olhou para Natã, que era o profeta, e disse: esse homem deve ser morto. Natã olha para Davi e fala assim: esse homem é você, seu cabra safado. Lógico que essa é a versão atualizada da Bíblia, né? Não está escrito cabra safado lá. É a versão internacional sertanopolense agora. Mas ele olha para Davi e fala: é você. Você é esse cara. Você tinha tantas ovelhas no seu aprisco e você foi tomar uma mulher de um único homem, onde eles viviam felizes. Davi, você é esse cara. De repente, Davi se cai sobre os seus joelhos, se quebranta, você está vendo? Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele era quebrantado. E então ele escreve o Salmo 32, ele escreve o Salmo 51, diante do seu quebrantamento. Mas nesse meio tempo do pecado, Davi teve uma grande enfermidade. Davi caiu de cama, Davi ficou profundamente enfermo, e ele escreveu o Salmo 41. Senhor, eu pequei contra ti, fiquei muito enfermo. E olha o que os inimigos estavam dizendo, versículo de número 5. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito: quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar, me fala com falsidade, enche o coração de calúnias, e depois sai espalhando-as. Olha só, ele recebe visita, mas não muito agradável. Versículo 7, todos me odeiam, juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama, jamais se levantará. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão se voltou contra mim. Na sua tradução está: levantou o calcanhar contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me põe na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Ou seja, quando Davi está nessa condição, nós geramos duas perguntas. Por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você viu como é que ele introduz o Salmo 41? O versículo 1 ele já diz a característica de um homem íntegro. Como é feliz um homem que se interessa pelo pobre. Na sua tradução está: como é feliz o homem que atende ao necessitado. Aquele que está a favor dos que são marginalizados. Eu fico perguntando para mim e faço essa pergunta para você. É justo que uma pessoa com integridade tal, que se interessa pela causa do oprimido, é justo que uma pessoa com integridade tal, que se preocupa com os dilemas de classes específicas, é justo que uma pessoa honesta, correta em seu proceder, sofra dilemas e problemas? Essa é a grande pergunta que você tem. Esse é o grande dilema que nós temos, e eu tenho certeza que pelo menos 80% de vocês fizeram essa pergunta essa semana. É justo que eu passe por isso? Enquanto o fulano trai, mente, engana, passa a perna nos outros, enquanto a fulana faz isso, faz aquilo, e ela vai bem, eu tenho que sofrer, eu tenho que perder, eu tenho que comer o pão penosamente, eu tenho que sofrer com essas situações?
É justo que isso aconteça comigo? É justo que isso se passe na minha vida? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, queridos? Não dá uma indignação em você? Ver uma pessoa boa, íntegra, correta, acometida de câncer em estado terminal? Você olha para ela, visita, sai daquele hospital revoltado. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Gente decente, gente honesta, gente inocente, que é abusada, que é violentada, que é roubada em seu direito. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Gente honesta, que paga suas contas em dia, que recolhe todos os impostos devidos, quebra, fale. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Deus não é todo poderoso? Deus não pode interferir em cada situação? E uma pergunta surge: ou Deus é todo poderoso e é mau porque Ele permite as coisas ruins acontecer ao ser humano? Ou Deus é bom, mas não é todo poderoso, porque Ele não pode interferir no nosso sofrimento, no nosso problema. Esse é um dilema que nós encontramos e que nós carregamos aqui. Ou Deus é todo poderoso, mas é mau porque não interfere no nosso sofrimento? Não, quer dizer, não interfere não impede o nosso sofrimento. Ou Deus é bom, mas não é todo poderoso, porque Ele não consegue impedir o nosso sofrimento. A verdade a respeito disso é que nós criamos na nossa mentalidade de que nós estamos no Éden, de que nós estamos ainda naquela condição intocada pelo pecado. E não é verdade. O homem, por sua livre e espontânea vontade, decidiu sair do Éden. Em Gênesis capítulo número 3, ele opta pelo pecado. Deus diz: a partir de agora que você optou pelo pecado, a sua inocência foi manchada, e a partir de agora você viverá para longe do jardim do Éden. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu logo em seguida de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden? O que aconteceu? Quem matou quem? Caim matou Abel. O primeiro homicídio, a primeira violência contra o próximo, não acontece dentro do Éden, já acontece fora dele. Isso nos lembra de que nós não estamos no Éden, nós estamos no mundo. E João 16:33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. No Éden não. Eu preparei o Éden, eu não preparei o mundo, mas vocês escolheram o mundo, e portanto no mundo há pecado, no mundo há desonestidade, no mundo há violência sexual, no mundo há violência doméstica, no mundo há bebedice, no mundo há vícios, no mundo há prostituição, no mundo há gente vantagista, no mundo há problemas, há dilemas, há câncer, no mundo há doenças incuráveis, no mundo existem dramas e sofrimentos, no mundo é assim. Então a nossa revolta contra Deus não tem, queridos, cabimento. A pergunta, ou Deus é todo poderoso e é mau, ou Ele é bom, mas não é todo poderoso, não cabe, porque Ele já criou um lugar e um espaço para a gente viver eternamente com Ele. Nós não aceitamos, o gênero humano não aceitou, e desde então nós temos matado Abéis. Há uma genética no coração do ser humano de matar Abel. Quando você quer se separar da sua esposa, simplesmente porque não há uma compatibilidade de gênios, é o Caim querendo matar Abel. Quando você faz uma trama para mandar um funcionário embora, simplesmente porque você não foi com a cara dele, oprimindo um homem, chefe de família, só porque você se sente o dono da verdade, é o Caim querendo matar Abel. Quando toca a inocência de uma criança, é o Caim envolvendo-se em direção a Abel. Quando os nossos grandes empresários e lucrativistas desse mundo injetam hormônios nos nossos alimentos, agrotóxicos no nosso alimento, para vender mais, produzir mais e matar gente, é o Caim matando Abel. E fora do Éden, irmãos, é esse caminho que nós viveremos. Um homem bêbado que dirige pela estrada afora e mata uma família inteira num acidente automobilístico e só ele fica vivo, é o Caim matando Abel. Ou seja, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Isso te revolta? Também me revolta. Mas o fato é que nós fizemos essas escolhas há milhares de anos, e desde então nós temos vivido a genética do pecado, tocando a nossa humanidade e corrompendo a nossa vida. Por que nós sofremos então? Porque nós estamos num mundo que se virou contra Deus. Esse mundo está em oposição a Deus. Outra pergunta que pode surgir é onde? Onde? Eu fico imaginando Davi naquela cama dizendo: por que eu sofro? Já me arrependi, eu fui um homem bom,
Senhor, o Senhor se esqueceu que o Senhor me chama de homem segundo o seu coração? O Senhor se esqueceu de que eu fui contra Golias? O Senhor se esqueceu de quem eu sou, Senhor? Esse homem diz, bem-aventurado aquele que acude o necessitado. Por que isso acontece comigo, Senhor? E a segunda pergunta é onde? Onde está Deus quando nós sofremos? Porque tudo que a gente vê é desprezo. Olha só o que Davi diz, todos que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. As pessoas iam visitar Davi, olhavam ele sobre a cama e falavam, rapaz, esse aí já era. Salva a alma porque o corpo já foi. Esse não tem mais condição de se levantar. Esse aí está moribundo, estágio terminal. Aliás, eu acho que ele merece isso. Ou seja, os adversários, os inimigos, tudo que ele precisava era de aconchego. Você ficou na cama por alguns dias? Existe sofrimento maior e agonizante do que você não ser visitado por ninguém? Pior que isso, existe uma coisa pior do que ser visitado por alguém que não te ama e não te quer bem? Era o que Davi estava vivendo. Além de não ser visitado, era visitado pelos inimigos, que cochichavam, espreitavam a derrota dele, torcendo para ele se perder, torcendo para ele morrer. Onde está Deus nisso tudo? O Salmo 41 é torcê-lo e ver duas perguntas: por que o justo sofre? E dois, onde é que está Deus no sofrimento justo? Onde é que Ele está? Onde está Deus nessa dor? Onde é que está Deus que não interfere nessa causa, que permite que meus inimigos zombem de mim? Davi, no Salmo 41, ele faz uma perspectiva de um homem doente e abandonado. E eu pergunto para você, como é que ele venceu essa batalha? Como é que ele se levantou daquela cama? Como é que ele deu a volta por cima dessa situação? Eu creio, olhando para o Salmo de número 41, que ele declara duas verdades que eu quero que você saia declarando aqui essa noite, para que você vença a batalha do abandono que você está sentindo. Abandono dos homens e abandono de Deus. Primeiro porque você sofre, segundo porque não te amparam. Essas duas verdades que Davi declarou ao seu coração nesse salmo, são as verdades que nos mantêm em pé, irmãos. São as verdades que nos mantêm caminhando e não desistir. A primeira delas é, Deus é providência no sofrimento. Deus é providência no sofrimento. O mundo sem Deus age interferindo nas pessoas que temem a Deus. Mas nas pessoas que temem a Deus, Deus interfere com providência em seu sofrimento, com providência em sua angústia, com providência em sua dor. O mal se projetou contra você, mas Deus transforma o mal em uma condição de bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não é algumas, não são com as exceções. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, eu não posso impedir que o mal me aflija, porque eu vivo no mundo mal. Mas se eu temo a Deus, eu sei que esse mal será transformado em bem. Esse mal de alguma maneira se reverterá ao meu favor a partir do momento que eu creio em Deus. Como isso, meu irmão? Isso aí é você e Deus. Eu já vi gente se levantar do luto e falar: eu estou melhor depois do luto do que antes dele. Eu já vi gente depois da falência dizer: eu estou melhor depois da falência do que antes dela. Eu já vi gente depois do sofrimento dizer: eu estou melhor depois do sofrimento do que antes dele. É impressionante como isso pode acontecer. Alguns dias atrás, nós estávamos atendendo uma pessoa numa situação catastrófica. Simplesmente desmoralizou a sua história, desmoralizou a sua família, desmoralizou tudo aquilo que ele imaginava que tinha de segurança. E nesse atendimento a pessoa pergunta: por que isso, pastor? E agora, pastor, o que eu faço com isso? E eu disse para ele: a vida te deu um limão, a escolha é sua transformar agora em azedume ou limonada. A escolha é sua agora usar o que essa vida fez, essa projeção maligna, porque foi uma obra maligna, para que você possa reaver a sua história, reaver a sua família de volta. Eu tive a oportunidade de ligar para essa pessoa e dizer: eu estou com uma situação assim, 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 você pode me ajudar diante do que você viveu? E ele disse: sim. Conta comigo, pastor. A mesma história que foi projetada na vida dele, projetada na vida de outra pessoa, será agora usada para reparar danos em outra vida. Aquilo que foi causado como dor, como sofrimento em seu coração, agora vai ser usado como cura e terapia no coração de outra pessoa. Como isso acontece, irmãos?
Cada um com Deus. Isso é maturidade, isso é crescimento. Quanto mais você levantar o seu pulso contra Deus, quanto mais você se revoltar, menos você encontrará uma luz no fim do túnel. Mas quanto mais você se submeter, mais dizer: Senhor, aqui estou eu, faça de mim a sua vontade, mais as coisas cooperarão a seu favor. Esse mundo é mau. A Bíblia diz em 1 de João 5,19, o mundo está sepultado, está adormecido no maligno. Você tem alguma dúvida disso? Olha essa semana o que você ouviu. Olha essa semana o que as pessoas falaram, apontando o dedo ao seu nariz. Olha o que fizeram contra você. Você tem dúvida de que esse mundo é mau? Eu não tenho dúvidas. Por isso que Deus nos tirou do Éden, mas projetou para nós a Jerusalém celestial. E é para lá que nós vamos. Lá não vai ter choro, lá não vai ter doença, lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter traição, lá não terá sofrimento, lá não haverá lágrimas, lá não haverá rancor, lá não haverá ódio, lá não haverá angústia. E é para lá que eu vou, irmãos. Eu não tenho expectativas elevadas desse lugar aqui não, irmãos. O problema nosso é que a gente fez dessa terra o nosso lugar paradeiro final. Aqui a gente pensa que vai encontrar felicidade completa e plena. A gente acha que nunca será atingido. A gente pensa que estamos acima do bem e do mal. Mas eu lhe garanto, o sofrimento está presente na vida humana. E é só na eternidade que nós nos veremos livres disso. Mas enquanto eu sofro, Deus não é o Deus deísta que os filósofos inventaram no século XVIII para tentar sustentar uma fé frágil e morta. Um Deus que deu corda no mundo, se afastou e disse que se exploda a partir de agora: eu sou santo e eterno, vocês são pecadores e terrenos. Eu não creio nesse Deus que deu corda no mundo e deixou esse mundo ao léu. Eu creio num Deus que, embora o mundo esteja submetido ao maligno, porque nós o demos a autoridade a Ele, eu creio num Deus que interfere na minha história, interfere na sua história, entra com providência, aparece quando eu mais acho necessário. É o Deus que entra com a sua provisão em meio ao meu caos, em meio à minha angústia. Ele não virou as suas costas para mim, Ele não me abandonou quando todo mundo me abandonou, Ele não me deixou quando eu fiquei desamparado, eu não fiquei escasso quando os meus recursos acabaram. Eu creio num Deus que mesmo na minha carência, mesmo no meu sofrimento, interfere e vem trazer a sua providência na justa medida. É o que Davi disse. Olha o que Davi disse no meio do seu sofrimento: o Senhor protegerá e preservará a vida do homem dele. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito. Peraí. Deus não tirará do leito. Preste bem atenção nisso. Deus não tirará do leito de enfermidade, Deus sustentará no leito de enfermidade, ainda que eu passe pelo vale. Não é que eu não vou passar, mas ainda que eu passe pelo vale. O mesmo salmista escreveu isso, Davi. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Ou seja, eu creio, Davi dizendo, eu creio, estou enfermo, estou sendo agora oprimido pelos meus inimigos, mas eu creio que Deus vai interferir na minha história. Esse leito não perdurará, Ele me sustentará, Ele interferirá na minha história, Ele me levantará desse lugar. Lembra de Abraão e Isaac? Lembra dessa história magnífica? Abraão pega o seu pequeno filho Isaac, em uma prova de obediência, sobe ao monte Moriá. O filho carrega a faca e carrega em outro braço a lenha. O pai vai puxando o seu filho, levando o morro acima. E no meio do caminho o filho pergunta para o seu pai: pai, aqui está a faca, aqui está a lenha, e nós vamos subir para glorificar a Deus e adorá-lo com sacrifício. Onde está o cordeiro? Pai, onde está o cordeiro? Irmãos, quando nós conhecemos o nosso Pai Celestial, o Deus da provisão e da providência, nós paramos com a pergunta inquieta: onde está o cordeiro? Nós paramos com essa inquietação da alma, dizendo: onde é que está a solução? Sabe o que nós começamos a fazer? Me mostra a solução, porque ela já está lá, ela já aconteceu, a providência já chegou, o milagre já aconteceu, eu só preciso encontrá-lo, eu só preciso abrir os meus olhos. Não é que Deus vai fazer, Deus já fez, eu só preciso me projetar em direção a isso. O cordeiro já estava lá esperando aqueles dois que subiam. Abraão, numa atitude de fé, olha para o seu filho e diz: filho, não é essa a pergunta. A pergunta que você faz não é a pergunta correta. A pergunta não é onde está o cordeiro, mas como podemos encontrar o cordeiro, porque o cordeiro com certeza estará lá. O cordeiro, meu filho, Deus proverá. Jeová Jiré no hebraico. Jeová Jiré significa aquele que provê, o Deus da providência.
Chegando naquele lugar, o Isaac amarra o seu filho, prepara a lenha. E quando ele levanta a faca para sacrificar o seu próprio filho, há uma voz do céu dizendo: Abraão, não precisa fazer isso. Olhe para o seu lado, o cordeiro sempre esteve aqui. Então ele desamarra o seu filho, sacrifica o cordeiro e os dois descem do Monte Moriá, porque Deus proveu. Ou seja, eu quero dizer para você, o cordeiro já está previsto na sua vida, o cordeiro já foi preparado para você. Aliás, ele já foi imolado há 2000 anos na cruz do Calvário. Tudo que você precisa está nele, tudo que você necessita está nele. Você não precisa de um carro novo, um relacionamento novo, uma casa nova, mais projeção comercial, financeira. Você não precisa de mais reconhecimento social. O que você precisa é olhar para a cruz. O cordeiro já está lá. Tudo que você precisa já está em Jesus. Deus já proveu. Deus já proveu, Deus é a providência, Deus é o socorro bem presente. Quando Isaac prepara para o sacrifício, Deus fala: chega, eu já tenho a providência para você, Isaac. Ou seja, perdão, Abraão, né? Abraão, quando ele levanta a faca, ele diz, Deus diz: eu já tenho a providência para você, não sacrifique o seu filho Isaac. O que eu entendo disso é que Deus vai chegar na hora certa. Você tem o seu calendário, você tem o seu tempo, mas Deus tem o jeito dele de trabalhar na nossa vida. Talvez o seu momento de murmúrio e de lamentação é porque ainda não entendeu o tempo de Deus. Olha só o Salmo 46, que foi escrito não por Davi, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você já parou para pensar por que o salmista coloca o termo socorro bem presente? Por que ele usa esse termo? Você já ferveu leite, irmãos? Faz tempo que a gente não faz isso, né? Leite pasteurizado a gente só esquenta direto. Mas ferver o leite é algo fantástico. O homem não consegue fazer isso com facilidade, mas a gente olha e aprende. Você coloca o leitinho na caneca e fica ali observando. De repente ele começa a ficar mais quente, borbulhar as laterais e começa a subir aquela espuma, aquela nata, vai subindo. Então o que você faz? Se você desligar antes, não ferveu. Se ligar depois, derrubou e fez uma bagunça no fogão. Então você vem e desliga bem na hora. Você lembra que você colocou um negócio no forno e disse: olha, daqui 45 minutos eu tenho que desligar em ponto, porque senão vai passar. E se desligar antes, fica ruim, não está pronto. Então você vai fazer alguma coisa, você olha no relógio, meu Deus, chegou lá, correu, e viu lá bem na hora. É isso que o texto diz. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele chega quando todo mundo já foi embora. Ele chega quando você acha que não vai mais conseguir. Ele chega quando você pensa em desistir. Ele chega quando todo mundo já virou as costas. Ele chega quando você acha que você não tem mais forças. Ele chega quando você acha que ninguém se importa. Ele chega quando acha que você não tem mais fé. Ele chega quando você acha que não tem mais luz. Ele chega quando você acha que não há mais provisão. É bem na hora. Deus, obrigado. Porque se o Senhor chegasse antes, eu achava que teria sido eu. Se chegasse depois, eu teria perdido a minha fé. Mas o Senhor chegou bem na hora. Eu encontrei o livramento. Eu encontrei o refúgio, eu encontrei a força, eu encontrei a provisão. Obrigado, Senhor, porque o meu sofrimento é o sofrimento de todos os homens, mas a sua providência é a providência do Deus em quem eu confio. Nem todos têm isso, irmãos. Sofrimentos todos nós temos iguais, mas providência só tem aqueles que temem a Deus. Ele chega na hora exata, é o socorro bem presente. Quantos aqui essa noite precisam de um socorro bem presente? Levante a sua mão. Eu quero profetizar que ele chegou essa noite em nome de Jesus, amém? Chegou, irmão, o socorro chegou. E a segunda declaração de fé do nosso amigo Davi é essa: providência no sofrimento, presença na ausência. Tudo que Davi tinha era o que ele não tinha. Ele tinha abandono, ele tinha desprezo, ele tinha desamparo. Tudo que ele tinha era ausência. Tudo que ele tinha era o que ele não tinha. Olha o que ele diz: até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. O melhor amigo. Se o melhor amigo já estava amaldiçoando esse doente, o que esperar dos outros? Quando sua esposa não acredita mais em você, o que você pode esperar dos outros? Quando seu filho olha para você e diz: eu não acredito mais em você, o que a gente pode esperar dos outros? Quando seu pai diz: eu não acho que há solução, o que esperar dos outros?
O que esperar dos outros quando as pessoas que você mais confia e mais ama não se importam com o que você está vivendo e sofrendo? É o que Davi está experimentando. Mas ele diz, mas tu, Senhor, isso aqui é lindo. Meus inimigos estão contra mim, meus inimigos se levantam contra mim, existem adversários torcendo para a minha queda, eu estou desamparado, eu estou abandonado pelos homens, ninguém se importa com o meu sofrimento, ninguém me ajuda, mas tu, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, me sustenta, me coloca em pé, me levanta em sua presença. Eu posso estar abandonado, rechaçado, humilhado, afastado da convivência com os outros, eu posso estar desmoralizado, descredibilizado, mas tu, Senhor, o Senhor me sustenta, o Senhor me levanta, o Senhor me ajuda. Viraram as costas para mim, mas o Senhor me acolhe, viraram as costas para mim, mas o Senhor me abraça. É o que o Isaías capítulo 49, versículo 15 diz. E Isaías faz a pergunta: pode uma mãe esquecer de um filho que ainda amamenta? E minha irmã, pode alguma vez uma mãe esquecer do filho que amamenta? O homem pode até esquecer. Quero confessar um pecado aqui, que eu esqueci minha filha um dia. Eu era novo, estava com 15 dias de nascido. Eu fui acostumado praticamente 6 anos com a minha esposa. Fomos fazer a primeira compra com o filho no mercado. Ela com o carrinho de compra e eu com o carrinho de bebê. Lá no meio da compra, eu estava com o carrinho da compra e não sei quem estava com o carrinho da bebê. E vira para um lado e vira para o outro. Eu estou com o carrinho de compra, quem está com o carrinho de bebê? Corri, estava um carrinho de bebê abandonado no meio do corredor sozinho. Você gostou, né, filha? É isso. Homem pode até esquecer, mas por isso que Deus faz a comparação, pode uma mãe esquecer do filho? Ela está amamentando. Esqueci de dar mamar para o meu filho. É difícil isso acontecer. Mas Deus fala assim, ainda que aconteça, Isaías 49, 15, pode anotar e colocar no seu para-brisa, pode colocar na sua penteadeira, pode colocar no seu guarda-roupa. Ainda que ela venha se esquecer do filho que ainda mama, eu jamais me esquecerei de você. Deus não esqueceu, meu irmão. Deus não esqueceu, minha irmã. Você está achando que está desamparada, está achando que as suas orações não estão chegando, está achando que Deus não está resolvendo, está achando que tudo é um ciclo contínuo de derrota e vitória, é um ciclo onde você não se levanta, mas Deus hoje fala ao seu coração, pode alguém se esquecer do filho? Sim, mas eu não consigo me esquecer de você. Eis que na palma das minhas mãos gravei o seu nome. O Senhor faz um lembrete diário, eu sei o que minha filha precisa, eu sei o que meu filho precisa, e esse é um pai provedor, é um pai que vai chegar, é um pai presente, não é um pai que abandona. Eu estava compartilhando com os homens no retiro, de que se tem uma coisa que eu não tenho medo, irmãos, é da provisão e da proteção, porque isso eu recebi do meu pai. Nós nunca tivemos grandes dividendos financeiros, mas nós nunca passamos necessidades absolutas e absurdas, porque eu sempre tive um pai que provia e protegia, e nessa proteção e nessa provisão, hoje eu tenho segurança no meu coração, porque eu olho, se o meu pai terreno é capaz de fazer isso por mim, quanto mais o meu pai celestial. Jesus disse, em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus disse o seguinte, pode um pai, se o filho pedir pão, entregar uma pedra? Se pedir ovo, lhe entregar uma cobra? Se vocês que são maus sabem fazer boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial fará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Ou seja, esse Pai Celestial, se o seu pai terreno é bom, foi bom, esse Pai Celestial é melhor. Se o seu pai terreno foi mal, não trouxe provisão e nem proteção, te deixou vulnerável, te deixou totalmente numa condição de sofrimento, esse Pai Celestial é muito melhor do que o seu. Então essa é a garantia, presença na ausência. Davi fala, estão todos contra mim, mas tu, Senhor. Irmãos, isso aqui muda tudo. Isso aqui muda tudo. O que é que você está vivendo? Você está perdendo o sono por causa de uma pessoa? Você está perdendo o sono por causa de uma notícia? Você está perdendo o sono porque a pessoa não ligou para você, não se importou com você? Você está perdendo o seu sono, perdendo a sua sanidade mental, entrando numa depressão por causa de um fato? Ora, irmãos, 1 de João 4,4 diz assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou em Deus, não importa quantos se levantem contra mim. Um com Deus é sempre maioria. Eu estou do lado da maioria. Eu estou do lado de quem está presente. Eu estou do lado de quem me ajuda, de quem me sustenta. Por isso,
Paulo é um exemplo de quem experimentou isso daqui. Olha o que Paulo disse. Não, vamos voltar àquela conversa. É justo pessoa boa sofrer? Pensa no Davi, homem bom e íntegro segundo o coração de Deus, sofrendo e na cama sendo humilhado pelos seus inimigos. Agora vamos falar de Paulo. Vamos falar no homem que deu a sua vida pelo Evangelho. Vamos falar num homem que vivia para a causa de Cristo. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo número 4. De todos os lados, olha o que ele está dizendo, como crente, como homem de Deus, de todos os lados somos pressionados. Você vai ficar sem pressão? Não vai, meu filho. Não vai, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Uau, o que é isso que está acontecendo comigo? Você vai ficar perplexo? Muitas vezes, mas não desesperados. E agora o mais lindo, somos perseguidos. Somos perseguidos. Pessoas falam mal de nós. Pessoas querem nos ver na lona. Torcem pelo nosso fracasso. Projetam a nossa derrota. Sonham com a nossa perda. Pessoas nos perseguem. O inimigo se levanta contra a nossa família. Gente se coloca contra o nosso coração. Há uma oposição ferrenha contra nós. De todos os lados somos pressionados, perplexos, perseguidos, mas não abandonados. Eu não estou sozinho nessa batalha. Você não está sozinha nessa batalha. Você não está desamparado. Deus te vê, Deus te enxerga, Deus te socorre, Deus te encontra, Deus te levanta, Deus te ajuda, Deus provê, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, Deus livra do mal, Deus traz graça, Deus traz vitória, Deus traz paz. Porque maior é aquele que está conosco. Eu não estou sozinho. Eu sei que Ele está comigo. E se eu sei que Ele está comigo, isso descansa o meu coração. E eu tenho a certeza de que eu posso até ser perseguido, mas não estou desamparado, não estou sozinho. Existe uma mão invisível me sustentando e me amparando em toda a luta que eu vivo. Posso ser livre da luta? Não, porque eu vivo, eu vivo um mundo difícil. Mas eu tenho certeza de que o Deus que eu sirvo é o Deus que me sustenta, é o Deus que me levanta. Então a pergunta que a gente fez: onde está Deus? Quando nós sofremos, tem resposta. E você lembra aquela grande canção antiga que chama Pegadas na Areia? Digita depois lá, Pegadas na Areia no YouTube, e você vai escutar. É uma conversa de uma pessoa com Deus que se sentia desamparada no meio do sofrimento. E nessa canção ele pergunta a Deus: Deus, eu via o Senhor andando comigo o tempo todo, e via os 2 pares de pegadas, o meu e o do Senhor. Enquanto as coisas estavam bem, havia 2 pares de pegadas. Mas nos momentos mais tristes e sofríveis da minha história, eu só via 1 par de pegadas. Senhor, o Senhor me desamparou quando eu mais precisei. O Senhor me deixou quando eu mais necessitava. Então Deus responde dizendo: meu filho, quando houve 1 par de pegada apenas, foi quando eu te carreguei no colo. Ou seja, no momento que você achou que estava desamparado e perdido, foi o momento que eu te carreguei no colo e não deixei você sozinho. Deus está nos carregando no colo. Onde é que está Deus quando nós sofremos? Ele está em todo lugar e em qualquer momento. Nós temos um vídeo para passar, para você perceber essa presença de Jesus em todo lugar e em qualquer momento. Você não está sozinho. Para se livrar das garras do abandono, saiba que Deus é presença na ausência, é providência no sofrimento, e por isso que Ele está ao nosso lado o tempo todo. Vamos ver esse vídeo, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, por favor. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, crown
and it chases fear away. Delivered from the lips of God, to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, word that came to life for us, a song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Pode deixar as luzes apagadas, queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero terminar esse culto de uma maneira diferente hoje, não chamarei a equipe de intercessão, porque eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje. Feche seus olhos, você que precisa sentir essa providência, você que precisa sentir essa presença, você que entrou aqui com o coração apertado, angustiado e até revoltoso, com tudo que anda acontecendo ao seu redor. Essa palavra é para você. Deus não te abandonou e não te deixou. Ele está com você em toda situação, em qualquer lugar. Encontre-o. Encontre nessas palavras desse pastor que lhe falou essa noite. Encontre-o por detrás dessas palavras, falando ao seu coração, dizendo: eu estou com você. Encontre-o através dessa canção, dizendo: eu não te desamparei. Encontre-o em cada momento, mostrando a sua graça, o seu grande poder sobre a sua vida. Encontre. Ele não te desamparou. E você que hoje quer começar um propósito de uma campanha, dizendo: Senhor, eu quero subir ao Monte Moriá e quero experimentar lá a sua providência. São 7 passos. Você virá hoje à frente, terça-feira que vem, e mais 5 terças-feiras, e assim você completará 7 passos para dizer: Senhor, eu quero experimentar a sua providência. Eu quero experimentar a sua presença. Então eu convido você que veio essa noite, que ainda não está fazendo uma campanha, quando eu chamar no momento oportuno, você vir aqui à frente, pegar o seu cartão aqui à frente ou no balcão de informações, e voltar a semana que vem buscando em Deus a presença e a providência que você tanto precisa. Convido você a se colocar em pé nesse momento. Ele está presente. Ele está presente nesse lugar. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça. Sinta o Senhor se aproximando de você essa noite. Me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Ouça essa verdade. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que
Agora, eu gostaria de convidar você para uma atitude de busca, para você encontrar o Cordeiro, para você encontrar Deus em meio a esse sofrimento. Quero convidar você que quer sentir a presença no meio de tanto desamparo, e você que precisa de uma providência em meio a tanta necessidade. Eu quero convidar você a vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. Eu quero orar com você. Você que quer presença em meio ao desamparo e providência em meio a uma escassez, vem aqui à frente enquanto nós cantamos. Gracioso, bondoso, pode chegar bem perto aqui do altar para nós terminarmos juntos. Misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, o Senhor te conhece, Ele está ao seu lado, Ele não te deixou. Só basta você dizer, declarar que a presença dele está contigo, está comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Ainda com seus olhos fechados, quero chamar a Vanessa que vem aqui para orar com você. O Senhor conhece o seu coração e sabe o que você está precisando hoje. E nós queremos profetizar que hoje você encontrou a providência, não apenas as mãos daquele que provê, mas você também encontrou a presença que vai te sustentar em toda e qualquer situação. Você é um privilegiado e uma privilegiada, porque você não encontrou apenas a bênção, mas encontrou também um dono da bênção. Não apenas o presente, mas também a presença. Você encontrou tudo o que você precisa. Providência e presença estão juntos aqui, na presença de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que essa presença santa, maravilhosa, que mostra o seu amor por nós, Deus, que faz o Senhor sentir o nosso coração às vezes entristecido, Deus, quando todos nos abandonam, o Senhor não nos abandona. Quando todos estão longe, o Senhor não está. Quando o nosso coração está entristecido diante de tantas lutas, o Senhor nos segura pela mão. O Senhor mostra que é um Pai amoroso, zeloso e que não se esquece de nós jamais. Filhos e filhas aqui esta noite que sentem a rejeição de um pai que abandona, que sentem uma rejeição de um lar abandonado, de uma presença que foi descartada, que foi jogado no lixo. Filhos adotivos aqui esta noite, recebam a palavra que vem do alto e se sintam amados por aquele que os criou, por aqueles que o formou. Se você é aquele que nunca sentiu o amor de um pai por um filho, esta noite Deus te fala: sou eu em que te amo. Não olhe para os outros, não olhe para aqueles que te abandonaram, não olhe para aqueles que te rejeitaram, não olhe para aqueles que te jogaram no lixo. Deus é aquele que te resgata em meio aos pecados, em meio à sujeira desse mundo. Deus, em nome de Jesus, há um povo que chora pela presença do Senhor aqui esta noite. Há um povo que clama pelo teu amor, que ainda não entendeu isso, mas que em nome de Jesus, hoje, Senhor, coloca esse amor dentro deste homem, Deus.
Coloca este amor dentro dessa mulher, Pai. Que famílias sejam restauradas aqui pelo Teu amor. Não por nós, não porque merecemos, mas pelo Senhor, que é grandioso, que é poderoso, que é amoroso. Que nós possamos voltar para nossa casa, Deus, filhos amados, que a identidade de Cristo esteja dentro de nós. E mesmo que passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor não nos abandona. O Senhor não esquece de nós. Obrigado, Pai, por essa palavra que faz brotar fé dentro de nós, que faz aumentar o nosso amor, mesmo com lágrimas, com lutas. O nosso coração está no Senhor, Deus. Obrigado, Pai, por essa identidade que nós temos no Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos assim. Oh, Senhor. O Senhor te acolhe. O Senhor te acolhe. Ele não te deixou. Ele não te rejeitou. Leve essa palavra. Guarde em seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Deus abençoe. Deus te fortaleça. Deus te levante e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação.